Seguindo o fluxo das ondas proféticas de 12 anos, a estação seguinte recai na data de 2025 e possui berço oriental. Ainda assim, a data hindu se assemelha muito à da profecia maia de 2012, como renovação das eras solares de 5.000 anos, tidas tradicionalmente como momentos fundadores destas sociedades. O caráter histórico das narrativas a elas associadas pode ser contestado, dada a sua antiguidade. Porém, o conteúdo simbólico não, pese eventuais divergências nas interpretações, como o fato do marco hindu ser entendido por vezes como da abertura do Kali Yuga. Outra diferença é que a profecia maia reporta a chegada de um profeta, enquanto a hindu fala da morte de um avatar anterior, Krishna, em 3102 AC. De todo modo, estamos tratando aqui de um dos ciclos mais importantes dos avatares de Vishnu, como seriam as suas 10 ou até 5 manifestações principais, sendo agora esperado a última delas, Kalki, como um grande renovador cósmico. Há sinais importantes para prestarmos atenção a esta profecia, porque muita coisa vem amadurecendo e sendo revelada já, apontando para a possibilidade de eventos espirituais impactantes. O ciclo dos avatares é uma coisa muito precisa, estando associada a grandes transformações planetárias. Podemos dizer que os subciclos proféticos atuais também estariam relacionados às fases subjetivas de vida e morte do próprio avatar. Como vimos, se diz que na era solar passada, ou há 5.200 anos, o avatar Krishna morreu nesta ocasião, abrindo uma nova era do mundo. A morte do Messias é sempre um tema importante, porque representa a passagem de um cometa que traz uma nova luz para a Terra, recordando a fugacidade das coisas e as nossas origens e destinos cósmicos. E este fenômeno centraliza invariavelmente as grandes profecias, que são, não obstante, geralmente distorcidas para causarem um sensacionalismo fugaz, e ainda desmerecer as próprias profecias quando a falsidade anunciada não acontece. Se vistas a fundo, porém, todas se referem à chegada de um profeta, mesmo a profecia de Nostradamus. Porém, elas quase nunca deixam muito claro a qual estágio da vida dos profetas se referem: nascimento, iniciação, iluminação, morte, etc. Lembrando que os próprios calendários raciais também variam na eleição destas datas para determinar o seu início. Quando o Apocalipse, que é basicamente um livro sobre ciclos, fala do Cristo como vitorioso e ainda por vencer, se refere a estas sucessivas conquistas, representadas por diferentes imagens. Ali também se acha, como vimos, em profusão todos os ciclos aqui mencionados: 7, 12, 36, 42. A manifestação avatárica representa, pois, aquele fio condutor que existe por detrás do fluxo profético da transição dos grandes ciclos. Não obstante, estes ciclos também retratam uma evolução da humanidade consciente. E mais especialmente daquele seleto grupo de aspirantes mais próximos do Messias.
Então, se tratam de etapas de uma revelação, nem sempre evidentes aos olhos de todos. Algumas passariam mesmo por mais secretas ou discretas. Por isso, existem estudos mostrando o Apocalipse como uma narrativa esotérica da própria vida e vinda do Messias. O budismo também trata dos veículos kayas do Buda, e cujo acesso seguramente se realiza por etapas. E na verdade se trata igualmente daqueles 4 mundos de que fala a Cabala. A profecia de 2025 traz, deste modo, as perspectivas da revelação do Kalki Avatar, de quem se diz que dará um fim ao Kali Yuga, a idade das trevas atual. Como de habitual, este momentum poderá ou não chamar a atenção das pessoas, já que a verdadeira essência das profecias, que é a manifestação dos grandes mestres, costuma ser desprezada ou distorcida, a menos que os eventos espirituais confluam realmente com os físicos, criando uma oportunidade especial. E isto seria mesmo coisa de esperar. Em função do agravamento da crise ambiental e também política do planeta, grandes portentos também deverão estar acontecendo no plano físico, os quais já serão interpretados como inequívocos sinais dos tempos. De fato, os sinais dramáticos estarão aumentando então num ritmo galopante, preparando a humanidade para os impactos daqueles dias. Na verdade, já agora eles começam a acontecer de forma eloquente, na medida em que a capacidade de resiliência ou de adaptação do planeta se esgota. Os oceanos estão finalmente deixando de absorver o CO2 da atmosfera jogado pelo homem, após suas águas atingirem índices de saturação de temperatura, como alerta a ONU neste ano de 2017. Isto significa que, doravante, começaremos a sentir diretamente na atmosfera todo o efeito da poluição que o ser humano acumula. Mais precisamente, desde os anos 70, o mundo deixou de aquecer 36 graus, graças aos oceanos, que têm absorvido 94% do CO2 produzido pelo ser humano. Mas isso está mudando, e os oceanos já começam a ter sua própria emissão de calor acumulado. E até 2025, justamente, deverão esgotar a sua capacidade de absorção de calor, mas poderá até ser antes. O ser humano simplesmente joga loteria com o mundo, mas agora parece que o inferno será mesmo iminente. Porém, os sábios sempre ensinaram a importância de viver com a consciência da morte, a fim do ser humano aproveitar melhor o seu tempo vital para o progresso do espírito. A crise ambiental poderá acelerar esta consciência junto à humanidade, e eventualmente ela voltará a se dedicar às questões espirituais com maior seriedade em função disto.
Afinal, as pessoas sempre deram mesmo muito mais atenção aos eventuais aspectos externos das profecias do que aos seus verdadeiros conteúdos espirituais. Mas, ocorrendo por fim estes sinais físicos, talvez elas também descubram, finalmente, aquelas essências internas das profecias. Por isto, quem sabe, não será esta a ocasião de que falam as profecias de João 23, em que os pastores terão reconhecido o sinal, antes da última luz, a eterna. Este portal corresponde à esfera matriz Chokmah da árvore cabalística, associada à sabedoria e a Netuno, regente moderno da nova raça raiz, cuja consciência e agilização poderá alcançar daí um novo avanço nesta oportunidade, preparando ademais os espíritos para a suprema esfera de consumação na sequência.